Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença, agradecendo, Senhor, por essa graça, por essa oportunidade, por esse que divide aquele Deus, pelo fogo, pela força, pela coragem, pela saúde. Meu Deus, toma a direção do tudo nesta noite. Abra nossa mente para entender a tua palavra, usa a tua filha, que vai ministrar a tua palavra para o nosso coração. Assim oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que bom poder estar mais uma vez na casa do Senhor, aprendendo dele, que como a palavra dele diz, é manso e humilde de coração. Como de costume, após primeiro domingo do mês, é nosso momento de Santa Ceia, e aí a lição da escola bíblica ela vem para a primeira terça-feira do mês. E nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu quero pedir à irmã Negra para vir aqui louvar o Senhor juntamente conosco com o hino 156. Nós vamos estar louvando e contribuindo com os nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. O hino 156. Glória a Deus. Saúde a todos no Pai do Senhor. Um bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor com este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus,
Nessa noite nós temos a alegria de receber um amigo visitante no nosso meio e nós temos um pedido de oração para Maria Clara. A lição de hoje, quem está com a revista e quem não está, eu vou pedir os irmãos para que já esteja abrindo as vossas Bíblias para a gente fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 31, 32, 34 e 35, e Mateus 17, do 1 ao 8. A lição de hoje é a lição de número 5, de 1º de fevereiro, como eu já expliquei. A lição do domingo, ela vem para a primeira terça-feira do mês, no culto de ensinamento. O título da nossa lição é o Deus Filho. O texto áureo diz assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17, o B, o versículo 5. Verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Nós vamos estar lendo a leitura bíblica, que os irmãos possam acompanhar com a revista ou nas suas Bíblias. Lucas capítulo 1, versículo 31, 32, 34 e 35. Depois Mateus 17, do 1 ao 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus 17, do 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ali a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Amém?
Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te rendemos graça, Pai, pelo privilégio de mais uma vez estar na tua casa, lendo a tua palavra, e que nessa noite o Senhor possa falar conosco. Pai, nos ensina a tua palavra, Pai Santo, mas nos ajuda, sobretudo, Deus, a guardar em nossos corações a tua palavra, Deus, para não pecar contra o Senhor. Nós já te agradecemos na certeza de que o Senhor é conosco e irá nos ajudar a entender a tua palavra. Fique conosco e nos ensina em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título da lição de hoje é o Deus Filho. A gente vem estudando aí a Santíssima Trindade. A gente tem aprendido sobre a unidade da Trindade. A gente tem aprendido sobre o Deus que é Pai. E hoje nós iremos aprender um pouquinho da palavra do Senhor, que nos ensina sobre o Deus Filho. E eu costumo dizer, e esses dias conversando também com a Aderlan, falando assim: se a gente não cuidar de guardar esse mistério em nosso coração, a gente fica querendo muito questionar e querendo entender, e é muito difícil entender pela nossa mente humana, é muito difícil compreender. E aí, quando a gente tem dificuldade de compreender, qual é a melhor forma então? Como é que a gente faz? A gente adora, a gente crê que Ele sabe todas as coisas, e compreendendo está tudo bem, mas quando a gente também não compreende na totalidade, é o nosso tempo e é o nosso momento. Mas nessa noite nós temos o privilégio de aprender um pouquinho do Deus que é Filho. E o Deus que é Filho, Ele é a doutrina que move a nossa fé. A fé de quem professa uma fé evangélica, né? De quem nasceu na igreja católica, na cultura, e de repente vê algo diferente, o Espírito Santo toca, e ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida, e ele começa agora a deixar de crer num monte de coisa, e ele começa agora a crer em um único Deus, e a chamar um único Deus, e a reconhecer que há um único Deus, Criador dos céus e da terra. Só que tem um diferencial: esse povo que aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida, ele crê que existe um Deus que é Pai, existe um Deus que é Filho, e existe um Deus que é o Espírito Santo. Sem a totalidade dessa crença, a gente não consegue de maneira nenhuma chegar no céu. A gente não consegue, na realidade, nem permanecer crente. A gente não consegue nem permanecer crente. E aí eu quero chamar a atenção nossa nessa noite sobre a importância do Deus Filho para uma fé que mantém a gente de pé, que mantém a gente lutando todos os dias. Porque a centralidade da nossa fé, ela está em crer que Deus enviou seu Filho ao mundo, né, para poder viver aqui 100% homem e 100% Deus. Se eu não creio, eu creio só em parte disso, eu não tenho uma fé fundamentada na centralidade de Cristo. E crer que Cristo é o Deus Filho, ela é a base da minha e da tua fé. Se tu duvidar em algum momento que Jesus é Filho de Deus e é Deus, tu vai ter algum problema e a gente vai ter alguma dificuldade, porque essa é de fato a centralidade da nossa fé. Crer que Deus, durante o tempo, Ele usou os homens na terra. Ele olhava e via: esse aqui eu vou fazer uma obra através da vida dele, lá no Antigo Testamento. Só que tem uma coisa que é mais impressionante, é que nós cremos
que mesmo lá naquela época, que Deus usou Moisés, Abraão, Jacó e tantos outros homens na Bíblia, mas antes de tudo, Jesus, o Filho de Deus, ele já era desde antes de tudo isso. Significa que Deus chegou, criou tudo, criou todo o projeto dele, e a Bíblia diz que naquele exato momento, o que acontecia ali? Tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No início de tudo, para criar tudo, eles já estavam lá, todos, os três. Só que aí, há um tempo em que Deus, ele permite que o homem seja usado como instrumento de tirar alguém de um lugar e levar para outro, né? Como a gente viu na história. Deus usou homens que chegavam, como Jonas e tantos outros no Antigo Testamento, que chegavam para levar um recado de Deus, para mandar fazer algo, e foram homens que de fato foram usados por Deus. Só que aí chega um momento que a humanidade, ela se perde total. E aí não tinha muito mais o que fazer com essa humanidade caída, perdida, porque Deus tinha usado. Lembra quando a Bíblia diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, e aí o anjo chega e há aquele diabo dizendo assim: se houver lá um justo, como é que a gente vai fazer? Vai pedindo de 50, 100 e por aí vai, até chega, se tiver um, eu não vou destruir por amor a esse um. Então a gente vai perceber que durante toda a história, Deus também usou homens na terra, para fazer determinadas coisas na terra. Só que chegou no momento que Deus, ele precisou fazer uma intervenção direta. Então aí não tinha mais ninguém para ser usado na terra, porque a intervenção agora, ela não era mais uma intervenção humana, ela tinha que ser uma intervenção em sua totalidade, de que alguém precisava ser sacrificado, e aí não podia ter pecado nenhum, e no mundo já não tinha mais ninguém, nunca houve ninguém que não houvesse pecado. A Bíblia diz o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo não tinha. Para a redenção da humanidade, não era aquele projeto de usar os homens como estava sendo usado. E aí Deus agora, o que acontece? Aquele que estava lá no início da criação, ele agora volta. Ele volta agora na missão de dizer o quê? De Deus diz assim: agora você vai, porque nesse momento a obra precisa ser feita dessa maneira. E aí Jesus, que é o próprio Deus, vem e vive 100% homem e 100% Deus. Para quê? Para nos ligar a Deus. Esses dias meditando, eu falei: Jesus, isso é extraordinário demais. Como é que alguém é capaz de levar alguém a um outro lugar se ele não conhece o caminho? Não é, irmã Leite? É tão fácil a gente entender isso, que assim, existe um céu. Deus manda Jesus para morrer na cruz, para levar a gente de novo para Ele. Então liga de novo, mas Ele não quer só ligar por um momento. Ele quer dizer: olha, eu liguei você a mim, e você vai ser cuidado pelo Espírito Santo, porque um dia eu quero encontrar contigo de novo. Certo? Só que aí tem um detalhe: se todos os homens que viveram aqui fizeram grandes obras na terra, eles morreram, né? Eles cumpriram a missão e eles morreram. E significa, e a gente sabe disso, que eles aguardam, assim como nós, né, a totalidade da promessa de Deus. Isso significa dizer que a única forma de alguém me levar para um lugar é se ele conhece o lugar, se ele conhece o caminho. Porque se alguém chega e diz assim: olha, eu olhei no GPS e fala que para chegar em determinado lugar faz assim, a gente olha no GPS, só que tem um detalhe. Às vezes, já aconteceu comigo e com o Wendel, a gente está indo e existe uma rota, mas por determinado momento está acontecendo uma reforma. E ali está dizendo que é para entrar para aquele lugar, mas não tem passagem naquele momento. Isso significa
significa dizer que quem já passou lá não precisa nem usar, porque vai saber que aqui está fechado, mas eu entro por outro lugar. Não é assim? Esse povo que dirige é dessa forma. Então Jesus agora diz assim: olha, para trazer todo mundo de volta, eu vou mandar aquele que conhece, aquele que é daqui. Ele vai lá, vai viver as dores, vai ligar de novo e vai trazer eles de volta. Então, nessa noite, é muito gratificante a gente se dar conta que nós somos um povo que compreendemos que é impossível alguém levar de volta para Deus se ele não veio de lá e conhece o caminho para ir para lá de volta. Então, quem é Jesus? Quem é o Filho de Deus? Quem é o Deus Pai? Aquele que veio de lá, viveu como um homem, então sabe como é que vem, como é que vai, viveu como um homem, sabe a minha dor e a tua dor, viveu a minha dor e a tua dor, e agora encostou em nós e disse assim: olha, é comigo, tu só tem condição de chegar lá comigo. Não tem Maria, não tem Abraão, não tem João, não tem Paulo, homens extraordinários, mas eles não vieram de lá, portanto eles não têm condição de levar certeiro o caminho. Olha que amor que Jesus, olha o que Jesus fez. Deus poderia ter chegado só no ponto de dizer: mandei Abraão falou, Isaac falou, tanta gente falou, mas ele fala assim: eu vou fazer melhor, né? Porque já era o plano desde o início. Eu vou fazer melhor. Eu, né? O meu filho, que é eu, também vai descer, vai viver, vai sentir as dores, porque sentindo as dores, na hora que eles estiverem pisando na bola, eu falo assim, como diz lá em Mateus, ele fala assim: olha, eu vivi com eles. Pai, eu quero falar contigo agora. Tem uma oração que é extraordinária, que é a oração quando Jesus faz pelos discípulos. Ele faz a oração para os discípulos, ele diz assim: Pai, ele diz para o Pai tudo o que ele fez. Ele diz: Pai, eu cumpri tudo o que tu me mandou fazer, mas agora eu quero te apresentar também um povo. É como se dissesse: deixa eu dizer para tu que eu consegui, e agora também eu quero dizer assim: ó, tem um povo, aquele que tu me deu, que chegou a mim, eles têm guardado a palavra, eu cuidei deles, eles permanecem. E aí tem a promessa extraordinária que chega para mim e para tu. Ele ainda diz assim, eu não me lembro porque eu não decoro muito não, mas eu sei da história. Ele ainda chega e diz assim: olha, também tem aqueles que vão crer na palavra, também tem aqueles que vão chegar, que é eu e tu. Então a oração de Jesus, que é o Deus Filho, lá atrás, quando ele viveu aqui como um homem 100% homem, 100% Deus, ele ainda faz uma oração. Se a oração do pastor é boa, não é? Se a oração daquela irmã, que a gente crê que é de Deus, é boa, se a oração do pastor é boa, agora imagina que eu e tu, nós estamos debaixo da oração do Deus Filho. Eu e tu tá aqui, gente, debaixo da oração de quem chegou lá e intercedeu por nós e disse assim: olha, eu vim, papai, fiz tudo que tu mandou, fiz tudo direitinho, agora eu vou voltar de novo, só que tem um povo, aquele povo que tu me deu e mandou eu cuidar, eu cuidei deles, e eles vão seguir falando por aí, e vai chegar outros através deles. Então cuida desse povo aí. Então o Deus Filho é esse Deus, o Deus Filho que é a base da nossa fé, que é Jesus Cristo, que é a centralidade da minha fé e da tua. É quando a gente deixou de acreditar que a gente vai voltar para o céu, porque a gente fez um monte de coisa boa, porque a gente deu um monte de esmola, que a gente fez um monte de coisa boa aqui, porque durante muito tempo a gente acreditou. A centralidade da nossa fé é acreditar que o Deus Filho, que é Jesus, ele veio e fez aquilo que eu não dava conta, para me levar de volta para ele. E aí, isso nos alimenta, isso nos fortalece, porque quando a gente não dá conta, não é que a gente não tem que se esforçar,
Né, gente? Mas quando a gente não dá conta, o que a gente diz? Senhor, obrigada por tua graça. Porque a tua graça me alcançou. E eu só estou aqui porque a tua graça me alcançou. Tem hora da oração, a única coisa que resta é essa, né? Não? Quando a gente fica, a única oração do Senhor ainda bem, Senhor. O Senhor enviou seu filho e ele viveu por mim aquele que eu não dava conta de viver. E agora restou para mim crer que ele é o Filho de Deus, né? Encarnado, viveu aqui para poder conhecer as nossas dores e nos levar de volta para Ele. Então, essa é a lição. É esse o ensinamento da lição de número 5. O Deus Filho. Eu vou ler só alguns trechos, porque na terça-feira fica meio complicado a gente estar lendo toda a lição. Mas essa é a base da nossa fé. Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, que nós acabamos de ler, é um momento de grande revelação. Jesus ele vai para o monte, e quando chega lá, os discípulos, ele leva alguns discípulos com eles, e os discípulos se empolgam, não foi assim que aconteceu? Jesus, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular para o monte. E transfigurou-se diante deles. Jesus fez questão de mostrar um negócio muito diferente para eles. Eles estavam acostumados a escutar Jesus explicar, ensinar, falar tudo de como é que seria. Mas naquele dia, Jesus tem esse negócio, não tem, Adriana? Tem hora que ensina, Renata, fala as coisas tudo direitinho para nós, mas tem hora que ele quer mostrar uns negócios diferentes para nós. Aí meio que fala assim, vem cá, que agora tu vai ver um negócio diferente. Jesus ele fez isso com os discípulos. Chamou e aí levou e transfigurou diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se transformaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E nesse movimento aqui, os discípulos ficam tão impactados. Olha que egoísmo que a gente tem também. Quantas vezes a gente vem para a igreja e sente tanta presença de Deus que a gente dá vontade de dizer assim: ah, se eu pudesse ficar aqui e não ir para casa. Parece que todos os problemas acabavam e eu ia ficar só aqui. O que aconteceu aqui também foi da mesma forma. Eles falam assim: Jesus, se o Senhor quiser, a gente arma umas barraquinhas aqui e fica, e a gente fica aqui, deixa um pouco para lá, né, irmão? Né, irmão? Deixa nós aqui, está tão bom aqui. Quando eles viram aquela cena, eles perceberam aquela cena, a primeira reação deles é essa, né? É dizer essas coisas pelo que ele viveu. Só que aí na leitura acontece algo também muito interessante. Eles caem de temor, e aí Jesus chega e dá uma batidinha assim neles. E aí quando eles olham, eles não veem. Eles veem Jesus. Eles veem Jesus. É uma mensagem para a gente, para dizer o quê? Existiu várias pessoas, existiu várias histórias, pessoas extremamente importantes para fazer a obra de Deus, mas para salvar, para levar a gente de volta, é só Jesus. Porque no final o que restou foi só Jesus. E aí a gente vai, é um dos momentos marcantes da revelação. Porque naquele momento, os discípulos sobem com Jesus como homem. Está tão comum, come com ele, vive com eles. Só que naquele exato momento, acontece de novo algo extraordinário, que é: eles percebem a divindade de Jesus como Deus. E isso não é possível fora do Espírito Santo. A gente vai ver a manifestação de novo dos 3 nesse momento. E aí vai dizer assim: o episódio da transfiguração é um dos momentos marcantes da revelação da glória de Deus Filho, Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Quem é a primeira pessoa da Trindade? Quem é? Deus. A segunda pessoa da Trindade é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai.
Ele não é um personagem entre os outros, mas o Deus encarnado. Essa lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora de Deus Filho. Ele permanece e aí ele não fica lá do jeito que os discípulos queriam que ele ficasse. Ele agora volta, porque ele cumpre naquele momento, mais uma vez, ele dá testemunho de quem ele é. Ele quer fortalecer um pouco mais aqueles que vão ficar, porque lá na frente, no momento de tristeza e de angústia, eles vão lembrar daquele episódio. A mesma coisa. Às vezes tem acontecido na nossa vida um negócio que é assim: a gente vive uma experiência com Deus, uma manifestação do poder de Deus, e depois parece que a vida volta ao normal. E a gente, ao invés de entender que alguns movimentos de milagres extraordinários que acontecem é para nos fortalecer, a gente fica querendo viver de passado, dizendo assim: antigamente era assim que eu sentia, era assim que eu via, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo. Imagina que essa experiência ela nos mostra que às vezes Deus vai nos levar a viver algo bem especial, bem diferente, que não acontece todo dia, uma revelação dele que não acontece todo dia, para no momento certo a gente lembrar quem ele é. Só que a gente às vezes, mano, ele é tão bestalhado, como diz o pastor, que a gente, Satanás entra na nossa mente e a gente permite, e a gente fica pensando: antigamente eu fazia assim, eu era desse jeito, eu orava assim, e quando eu orava eu vivia algo. Ao invés da gente lembrar que esses momentos eles são para nos fortalecer e a gente lembrar de quem ele é, porque ele continua sendo o mesmo Deus. Olha Satanás como é que é terrível. Ele usa aquilo que é para a glória de Deus, começa a jogar na nossa mente e a gente fica vivendo de passado. Aquilo que é para fortalecer nossa fé, a gente fica lembrando como se Deus não fizesse mais aquilo que ele continua fazendo. E a gente precisa lembrar que se eu creio que o centro da minha fé é Deus Filho, que é Jesus Cristo, eu preciso saber um pouco mais que ele viveu como homem, mas ele também foi também 100% Deus. Então ele é divino, ele veio do céu, então ele é divino. E o que comprova para a gente que Jesus, como Deus, né, Deus Filho, ele foi e é eternamente divino. O primeiro episódio que nos faz lembrar isso é quando ele nasce de uma virgem. O episódio de Maria concebendo ele é claramente a manifestação de dizer o quê? O Deus Pai, Deus encarnou, e nesse movimento a gente entende que ele é Deus, ele é divino. E aí a gente vai perceber nessa história, nessa verdade que é a palavra, a gente vai perceber também o quanto isso é o centro da nossa fé. Porque se eu não crer que Jesus nasceu de uma virgem, e que a virgem vai e pergunta para ele como é que vai acontecer, e ele conta que é a obra do Espírito Santo, a gente vê de novo a manifestação dos três. O Deus Pai dizendo, mandando que aconteça, o Espírito Santo fazendo a obra dele de convencer, de avisar, e o Filho agora sendo trazido para a terra. Se eu não compreender isso, eu vou ter problema de novo com minha fé. Tudo que eu escutar na internet, tem pessoas, a gente escuta uma palavra linda que é a palavra de Deus, que é lendo Bíblia, e é uma fé de quem acredita no Deus Pai, mas não acredita no Deus Filho. Mas a palavra é bonita, é Bíblia sagrada, e vai enrolando. Por isso que mais uma vez a gente lembra da importância da gente participar da escola bíblica. Porque eu vou dizer a verdade para vocês, nesse tempo, se a gente não fundamentar na palavra de Deus, as muitas informações da internet vai nos tirar da presença de Deus e consequentemente vai nos tirar do céu.
Porque o problema não está na internet, né? O problema está na gente não buscar compreender, buscar entender, para a gente não deixar levar por todas as informações que aparecem. Então, o primeiro episódio que deixa claro para a gente que Deus, Ele é divino e Ele veio do céu, foi nessa situação com Maria, de como é que Ele é concebido. E aí a lição vai dizer assim para a gente: a concepção de Jesus foi um ato miraculoso, foi um milagre. Sobre isso o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quem é o Altíssimo? Quem é o Altíssimo, gente? Deus, não é? Então você percebe claramente aqui, mais uma vez, a manifestação dos três. E segue dizendo assim: isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de filho de Deus. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação do Pai, do Filho de Deus e o Espírito Santo. Então, qual é o lugar de Maria na nossa vida como crente? É importante que a gente faça esse destaque aqui. Porque houve muito tempo que a gente, com medo, muita gente, e eu acho que os mais velhos ainda, com medo de daqui a pouco estar colocando Maria, sabe, de misturar, também colocou Maria em um lugar também que não tinha nenhuma importância. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós compreendemos o lugar de Maria. Imagina alguém gerar o Filho de Deus. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer mulher, não é só porque não é porque ela era virgem, não foi só porque ela era virgem. Na época, gente, a história afirma que o contexto histórico que era vivido naquele momento, existiam várias e várias mulheres que se guardavam nesse propósito, porque acreditavam que Jesus, que o Filho de Deus viria através de uma virgem. Já existia, né? Já existia a profecia. Só que dentre todas, Maria foi escolhida. Maria foi escolhida. Aquele negócio que só Deus, que só a eternidade vai revelar. Que às vezes Deus olha e fala assim: é a pessoa. É esse que eu escolhi, é esse que eu vou fazer, é dessa forma que eu vou agir. Deus viu em Maria algo e ele escolheu que o filho fosse gerado no ventre de Maria, sem participação humana, simplesmente um projeto milagre de Deus. A outra coisa que diz para a gente que que Jesus é o Deus Filho, é quando a gente compreende que todos os atributos que Deus tem, Jesus tem. Agora, o mais lindo, maravilhoso, é saber que um Deus que tem todos os atributos, irmã Neide, olha para a senhora, essa está na minha frente. Um Deus Filho, que tem todos os atributos daquele Deus que durante muito tempo, como diz o pastor, a gente ficou achando que era alto demais, que era longe demais, que estava distante demais da gente para a gente poder encostar nele. Aí ele fala assim: olha, se eu não mandar, se eu não aproximar, então deixa eu aproximar. Então agora meu filho vai, porque meu filho e eu somos a mesma pessoa. Então agora eu mando ele vai viver, vai ficar ali. O que a gente precisa aprender com isso? Deixar de colocar Deus num patamar como se fosse aquele que eu não tenho acesso, aquele que eu não consigo chegar, aquele que fica tão alto, tão alto, tão alto. E aí a gente lê a Bíblia assim: num alto e sublime trono. Aí a gente pensa como é que a gente chega num alto e sublime trono? A gente já pensa o que é inacessível. Mas aí eu tenho que lembrar o quê? Qual é meu acesso? Qual é meu caminho? Para onde é que eu vou? Quem é que me leva? Quem é que me aproxima? Jesus. E Jesus tem os mesmos
Deus Pai, que às vezes a gente coloca num lugar parecendo que a gente não tem como chegar lá. É aquela ideia de que muitos falam assim: como é que crente fala que vai morar no céu? Quem é esse comedor de feijão com farinha que é capaz de chegar em Deus? Aí agora a gente tem a resposta: que nós somos comedores de feijão com farinha, sim, que nós não teríamos condição nenhuma de chegar no trono de Deus, e Ele, sabendo disso, Ele agora manda o acesso. Ele manda o Filho e fala assim: agora vocês podem chegar no trono, pode chegar, porque eu e meu Filho somos um. Tu chegou no meu Filho, tu chegou em mim, e tu não tem condição nenhuma de chegar em mim sem chegar no meu Filho. Não tem. Porque também tem um negócio de você achar que Deus, tem gente que pensa, viu gente, que Deus está no alto sublime, aí Jesus está aqui mais ou menos, e o Espírito Santo está aqui. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu passo direto para Deus. Porque é o Todo-Poderoso que está lá. Mas é a Bíblia que me ensina que não tem acesso nenhum a Deus se não for pelo sacrifício de Jesus. Não pode passar direto. E não é por Maria, e não é por nenhum outro homem extraordinário que viveu na terra. É eu e meu Filho, eu e meu Pai somos um. Temos os mesmos atributos. Quer chegar no trono super, que parece que é distante? Não é distante mais não. Antes era muito distante. Mas o sacrifício de Jesus, Ele agora aproxima e fala assim: se tu chega no meu Filho, tu chegou em mim. Tu não consegue chegar em mim, no meu trono, sem ser por Ele. Não tem negociação. Não tem negociação. Eu sou meio doido nos exemplos assim, sabe? É aquele negócio, não tem, por exemplo, tipo um quartel ou algo assim, que para chegar lá tem que passar por um lugar. Só que a diferença é que para o homem ele coloca várias porteiras lá, aí vai ter que chegar para um depois. Não. Com Jesus o negócio é assim: ou tu passa por aqui, por essa porta aqui, ou não tem acesso. É assim que a Bíblia diz. Não tem outro acesso. E Jesus, o Deus Filho, Ele tem os mesmos atributos. Então todo dia, quando tu sente a presença de Deus, tu sente a presença de Deus porque tu compreendeu o sacrifício que Jesus fez através do Espírito Santo. Senão ia ficar, gente, muito distante para a gente sentir. Então quando a gente sente a presença de Deus, é porque primeiro Ele achou graça, a gente entendeu, o Espírito Santo nos ajudou, a gente entendeu, e aí a gente sente a presença de Deus. Quando a gente sente a presença de Deus, é porque primeiro só é possível sentir a presença de Deus via Jesus, via Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. E Maria, e aquele povo que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida, e ele fala que sente Deus, ele fala e tal. Deixa eu dizer para vocês, eu até já falei outra vez, o ser humano ele é dotado de emoções, e a coisa mais fácil da gente é tirar de nós um arrepio, é tirar de nós um choro, é tirar de nós esse tipo de sentimento. Se a gente ouvir uma música muito bonita, daqui a pouco está chorando. Tem gente que é mais, tem gente que é menos. Um hino. Por que as pessoas hoje em dia podem professar uma fé evangélica, mas escuta hino nos carros? Saiu até um noticiário, foi Jesus tem misericórdia, dos caras cometendo assalto e mil e uma coisa. E o que eles estavam ouvindo? Virou um escândalo. Teve uma reportagem sobre isso. E aí a gente precisa entender que a angústia que o ser humano vive hoje, é impossível ouvir uma palavra e não ser tocado. Só que quem entrou pela porta, que é Jesus, ele sente a presença de Deus, que é Deus, com emoção ou sem emoção. Por isso que eu fico com muito medo quando as pessoas acham que elas têm que se emocionar demais para entender que é Deus que está fazendo.
Deus tem me feito viver a experiência de convicção de que é Ele que está fazendo, sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhum tipo de arrepio. Essa é a diferença de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida e compreende de fato que Jesus, Ele é Deus. Ele vai ver a manifestação de Deus quando ele sente, mas se ele não estiver sentindo, porque não deu para sentir, ele tem convicção que é Deus. Isso não está em outro lugar, isso não está em quem crê em outra coisa. Isso só está em quem crê que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus e que o sacrifício dele na cruz do Calvário me dá permissão e acesso ao trono de Deus. Então, significa dizer que o meu servir a Deus, quando eu levanto a mão e aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ele é movido de uma convicção de que a centralidade da minha fé é Jesus. Porque se eu tiro Jesus como centro da minha fé, eu descarto que Deus é amoroso a ponto de mandar o Filho para se sacrificar, irmã Deide. Aí eu vou colocar na minha cabeça só que Deus é bom, que fez o céu e a terra, mas que permanece sentado no trono dele, e que o acesso nosso a ele é impossível, porque nós somos humanos. Por isso que a centralidade da nossa fé é Jesus. Se eu tiro Jesus deste lugar, Deus fica longe demais para mim ter acesso. Aí, quando eu levanto a mão e aceito Jesus, eu estou dizendo assim: olha, eu não dou conta não, mas se tu disse que é via ele que eu chego a tu, então eu tenho que ficar nesse canto. E quem é que faz isso na nossa vida? O Espírito Santo, que a Bíblia diz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Olha os três juntinhos ajudando. É bênção demais. Então Jesus, gente, ele é eternidade. Jesus, ele não teve começo, pois é eterno como o Pai. E aí eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque não dá tempo. Como é que você está dizendo que ele estava desde o início e ele agora vem? Porque o projeto de Deus foi desde o início: Pai, Filho e Espírito Santo, cada um fazendo aquilo que lhe é próprio fazer, sem nenhum lugar de destaque para um ou para outro. Agora tem uma verdade, que é a verdade que muda minha vida e tua vida, que leva a gente para morar no céu. Ou é por Jesus ou não tem passagem, ou é por ele ou não tem. Imagina por que tu está batendo tanto nessa tecla, porque aqui tem gente que tem muito tempo de fé, tem gente que tem pouco tempo de fé, mas eu quero te dizer o seguinte, que se Jesus não tivesse entrado na história como Deus, eu não tinha condição de aproximar de Deus. Porque eu volto a dizer, Deus estaria longe demais para mim poder chegar até Ele. A outra coisa é a imutabilidade. Cristo sendo Deus, Ele não muda seu caráter. Ele é Deus. Onipresença, Jesus declarou a sua presença universal. Onisciência, Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. Onipotência, nada é impossível para Ele. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Em Jesus, o acesso chegou até mim, o acesso a Deus chegou até mim. Sem Jesus, não tem passagem direta. Irmã Aline, e onde é que entra Maria? Aonde é que entra todas as outras crenças que muitas vezes a gente conheceu? Sabe onde é que entra? No lugar que a Bíblia diz que está. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Pela Bíblia nós compreendemos que Maria teve um lugar de quem foi escolhida para um propósito de Deus. Então não é qualquer pessoa. Não foi qualquer pessoa. Mas ela cumpriu o propósito que foi determinado. Mas Maria veio do céu? Não veio. Como é que ela leva a gente de volta? Ela depende da mesma coisa que eu e tu, que é o acesso de volta de quem veio de lá para poder nos levar de volta. É lindo demais esse negócio, né, gente?
Se a gente pensar que eu só posso levar de volta, porque aqui não diz que ele vai chamar. Tem a questão do arrebatamento e tal. Mas diz o quê? Que ele vai levar com ele. Ele não vai chegar para nós, mano, ele dizer assim, ó, o caminho é lá, vai lá. Pode ir lá, que eu já ensinei, é por aqui, a Bíblia diz que é. Não, a Bíblia diz assim, ó, quando ele subiu ao céu, ficou todo mundo olhando e todo mundo assim, sem saber o que fazia. E ele disse o quê? Eu vou para o Pai e eu vou enviar o Consolador que estará com vocês todos os dias até a consolação do século, a consumação dos séculos. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas ele faz outras promessas que ele vai vir nos buscar. Ele não diz que ele vai nos chamar. Porque se ele dissesse que só ia nos chamar, qualquer um poderia ir à morte lá. Ó, eu vou mandar lá. Vai, Paulo, traz lá o povo lá para mim. Mas ele disse que vem nos buscar para levar para morar eternamente com ele. Então é ele que vem buscar. E ele só sabe voltar para lá porque ele veio de lá. E ele veio e vai voltar e vai nos buscar. Então que o Senhor Jesus ele possa falar no teu coração nessa noite e nos ajudar, nos alegrar. Quem crê é para alegrar pelo privilégio de ter tido esse entendimento. A outra questão para a gente fechar aqui é que Jesus, mesmo vivendo como homem, ele viveu aqui situações que mostrou que ele também viveu como Deus. A outra questão que é importante a gente pensar para ir finalizando é que coisa linda. É a aprovação divina do Pai. Deus pegou e mandou Jesus. E eu acredito que ficar lá olhando assim, dizendo assim, gente, que coisa mais extraordinária. Não é assim que a gente faz com os filhos da gente? Quando eles fazem uns negócios errados, a gente fica com vontade de fazer, né, Fernanda? Mas quando eles estão fazendo os negócios, quando eles falam umas coisas que a gente fica feliz, porque é o que a gente ensinou, nossa. Um dia eu estava andando com o Pablo, e Pablo falou assim para mim, eu nunca tinha me dado conta disso. Meu filho tem 27 anos, vai completar 28. E eu andando com ele, ele falou assim, mãe, eu falei, Pablo, estudando para um concurso, ô Pablo, não precisa isso não, sei o que, mãe, eu tenho que estudar, eu vou passar nesse concurso, porque quando eu casar, aí eu fiquei bestinho com aquilo. Ele disse assim, porque quando eu casar, a minha esposa, ela vai trabalhar, se for extremamente importante para ela, eu já contei isso para Elisângela, se for extremamente importante para ela, e aí ela vai poder escolher o tempo que ela quer, se for importante para ela. Mas a responsabilidade de manutenção da casa e dos filhos é minha obrigação. Eu fiquei bestinha, porque eu sou uma mulher moderna, a gente pensou mil e uma coisa, só que depois ensinou de um jeito bem errado, assim, estranho, irmão Domingos. Só que a gente aceita Jesus e agora fica tentando remendar, irmão, né? Ensinando as coisas. Quando saiu da boca de Pablo, meio que eu fiz assim, hã? Filho, fala aí de novo. Fala aí de novo. O que eu quis dizer que me alegrou? Ele falou algo que é bíblico. Ele falou algo que é aquilo que agrada a Deus, do jeito que Deus fez para ser. E às vezes a gente fica com medo porque eles vão para tantos lugares, tantas coisas podem acontecer, mas eu me alegrei. Agora tu pensa aí agora, Deus olhando de lá e vindo Jesus fazendo tudo certinho, fazendo tudo direitinho. Aí Jesus, ele lembrou, aí Deus lembrou que Jesus também estava vivendo como um homem. Então ele sentiu necessidade de dizer umas coisas bonitas para Jesus. Quando ele fala assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É porque ele sabia que a angústia da parte humana de Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele sentiu. E aí diz assim para a gente fechar. O Pai confirma, essa repetição significa, ele fala assim, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas como missão redentora,
mas como natureza divina. Essa expressão "em quem nenhum prazo" revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Jesus e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstanciado com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho que o pastor tem nos ensinado e que a gente tem lutado para poder seguir falando. É que Jesus, ele é Deus, viveu como 100% homem e 100% Deus, para estabelecer uma relação mais pessoal conosco. A conclusão da lição diz assim: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revela o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos diante em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Que o Senhor nos abençoe, que nessa noite, se tu ainda não compreendeu por que o crente fala tanto que Maria não salva e que quem salva é Jesus, e que só chega a Deus através dele, que o Espírito Santo possa falar no teu coração e te ajudar a tomar a decisão de aceitar o Senhor Jesus, porque não tem como passar direto, não tem como passar por outra porta. A porta é Jesus, e não é uma porta só porque ele diz assim, é a porta, é a porta que foi capaz de aproximar o distanciamento que o homem tinha de Deus, e agora a gente tem acesso direto a Ele. E eu e tu, que para honra e glória do nome do Senhor já entendeu isso, é noite, é semana, da gente passar meditando e glorificando a Deus, esse o seu pastor é bom. Um monte de gente ainda não entendeu esse mistério, mas o Senhor achou graça em mim, o Senhor viu alguma coisa em mim, e o Senhor me ajudou. Então também é uma semana de, em meio às nossas dificuldades, a gente glorificar a Deus, porque de alguma forma Ele achou graça em nós, e através do Espírito Santo chamou a gente veio, e a cada dia a gente vai aprendendo mais dele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu gosto de essa fazer representar o nosso irmão Isaac, quando ele vem representar e fazer a oração final também. Glória a Deus. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Os pais das crianças podem se aproximar em nome de Jesus, onde estão. Onde estão os pais das crianças? Nós vamos estar, quando a igreja ora em espírito. Tem alguém para Jesus nesta noite que ouviu esta palavra em nome de Jesus, que deseja se entregar para Cristo? Vem aqui na frente receber o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida. Aonde está a primeira pessoa, tem um visitante que deseja se entregar para Cristo nesta noite? Tem alguém? Não tendo, que Deus em Cristo te abençoe. Você pode se aproximar em nome de Jesus. O pastor também pede para avisar que a irmã que está trazendo os filhos do irmão, ela aceitou Jesus hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus.
Nosso irmão Caio e a nossa irmã Ana, o pastor já conversou com eles, e eles sabem a responsabilidade que eles têm a partir de hoje, que é de criar os filhos na presença de Deus. Quero convidar o nosso irmão Derraí para estar fazendo a oração, pegando a criancinha, não, está melhor para ele. Graças a Deus, né, irmãos? Meus irmãos, com a paz do Senhor. Aqui está essa criança, na presença de Deus. Vamos fazer essa oração. Isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Deus, se encontra a Melissa e o Túlio, bem como seus pais. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos que essas crianças, meu Deus, que agora são apresentadas a Ti, venham ser criadas, Senhor, debaixo da Tua proteção, e que os pais, meu Deus, dessas crianças venham ensinar o seu caminho, e que elas venham crescer na graça e na sabedoria, no entendimento da Tua palavra. Nós consagramos essas crianças ao Senhor em nome de Jesus, e para a Tua glória nós te agradecemos, Pai. Amém. Amigos, graças a Deus. Nossos irmãos, façam assim com suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja, e digamos todos amém.